A prática do dízimo tem suas raízes no Antigo Testamento, onde era uma forma de sustento para os sacerdotes e levitas, e também de reconhecimento da soberania e provisão de Deus sobre o povo de Israel. No Novo Testamento, Jesus menciona o dízimo em algumas graças, como em Mateus 23:23, onde ele repreende os fariseus por se preocuparem com detalhes minuciosos da lei, mas negligenciarem os princípios mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. A Bíblia ensina que o dízimo é uma forma de honrar a Deus com nossos recursos financeiros, liberando que tudo o que temos vem dele. Em Malaquias 3:10, por exemplo, Deus desafia o povo a trazer os dízimos para a casa do tesouro, prometendo vitórias e provisão abundante para aqueles que o fazem. O dízimo também é visto como uma forma de sustentar a obra da igreja, permitindo que ela cumpra sua missão de pregar o evangelho e ajudar os necessitados. No entanto, há questões que surgem em relação ao dízimo, especialmente quando se trata do uso que as igrejas fazem desses recursos. Algumas igrejas têm usado o dízimo para enriquecimento próprio, construindo impérios financeiros, em vez de investir na obra de Deus e no bem-estar dos fiéis. Isso levanta questões importantes sobre a transparência e a prestação de contas nas igrejas, bem como sobre a motivação por trás da ênfase no dízimo. Tenho certeza que você, em algum momento, já se perguntou: qual a origem do dízimo? Será mesmo uma ordem de Deus? Como o fazer de acordo com as Escrituras? É exatamente isso que você vai ver neste vídeo. Fique até o final. Uma das questões mais controversas que muitos cristãos parecem debater hoje é o dízimo, o que não deveria ser controverso, porque as pessoas deveriam apenas confiar na palavra de Deus e não em tradições e nas coisas que a igreja ou o pastor dizem a elas. Seria muito simples de entender. O ato de dar normalmente 10% de sua renda a Deus em primeiro lugar. Isso normalmente é entregue a uma organização da igreja, que é o intermediário entre a pessoa e Deus. Isso não é sobre ofertas, sobre as quais não tenho nada a dizer, porque isso é algo que Deus coloca em nossos corações individualmente, sem exigência. Mas como eu disse, esse tópico pode ser muito controverso, especialmente para aqueles que ganham a vida ensinando-o. É um tópico que pode colocar obstáculos em nossa crença e nos distrair da verdadeira evidência de Deus em nossas vidas. Isso leva as pessoas a um entendimento falso da era da graça e da nova aliança que Deus estabeleceu com o mundo todo, não apenas com os filhos de Israel. Então, por que o dízimo é tão ruim, além do que as pessoas pensam que a Bíblia diz? Vamos analisar as principais ideias dos cristãos sobre o dízimo. Eles sentem que o dízimo é suposto para apoiar a igreja para que ela possa crescer e fazer mais por Deus. Eles sentem que é algo que devemos fazer para mostrar a Deus que não nos importamos com dinheiro. Eles sentem que é algo que uma alta porcentagem de igrejas fazem. Então é claro que será aceitável. Eles também sentem que nossos pastores fazem um trabalho importante de espalhar o evangelho. Então é claro que devemos apoiá-los. Tudo isso seria verdade se você sentisse que Deus está te guiando a apoiá-los. Então, se você está dando como uma oferta, como eu disse antes, não há nada a ser dito sobre isso. Deus ama um doador alegre, e se você está sendo levado a dar, então dê. Mas faça como uma oferta, algo que Deus colocou em seu coração para dar. Um dízimo é algo completamente diferente. Um dízimo é um requisito da lei. É algo que mais uma vez fazia parte da lei, a aliança dos israelitas. É uma forma de obras, é um requisito. Esta forma de obras ensina que os cristãos ainda trabalham por suas bênçãos. Eles precisam mostrar a Deus que não se importam com dinheiro, dando-o à sua igreja, na qual eles acreditam. Se não dizimam, alguns dizem que serão amaldiçoados. Tenho certeza de que você já ouviu algo assim em sua igreja, ou igreja passada antes, durante a sessão em que é hora de dizimar. Alguém além do pastor lê algumas escrituras, normalmente sobre Deus amar um doador alegre do Novo Testamento, e então entrando na lei da antiga aliança, sobre como eles devem dizimar e o que acontece se você não dizimar. As escrituras no Antigo Testamento se referem ao dízimo como a lei para os filhos de Israel. Os filhos de Israel deveriam trazer seus dízimos a um sacerdote levítico da tribo de Levi. Isso era um requisito para eles porque estavam apoiando os sacerdotes que não trabalhavam. Eles deveriam fazer isso daquela maneira específica. Quantas pessoas atualmente pagam seus dízimos a um sacerdote levítico? A maneira como o dízimo é feito evoluiu ao longo do tempo. À medida que os tempos mudam e evoluem, assim como diferentes impérios
economias e moedas surgiram. O dízimo mudou. Durante os tempos bíblicos, era sobre colheitas, não sobre dinheiro. Hoje é associado ao que as pessoas trazem para casa como renda, porque é o que recebemos de nosso trabalho. Deus nos disse que sua lei evoluiria. Deus nos disse que deveríamos fazê-lo desta nova maneira. Claro que o dízimo se tornou parte da tradição, uma prática cristã convencional, e novamente é o que nos referimos como cristianismo. E agora é esperado de seus membros. Eles lerão as mesmas escrituras de referência, deixando de fora o contexto principal de que essas escrituras não se referiam a cristãos vivendo pela graça, e que Deus nos libertou das obras através do sangue de Jesus. Mesmo que ainda fosse feito da maneira como a palavra o declara. Mesmo que você siga a parte do dízimo da lei e faça isso com sucesso para todas as outras partes da lei que você não segue, você ainda é culpado de todas elas. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Por que um cristão que não precisa estar sob a lei vive sob a lei? Infelizmente, é devido à falta de sabedoria espiritual e discernimento, ao jugo da tradição mundana, aos falsos mestres e profetas e a tudo mais. Isso serve para um propósito para o inimigo, fazendo com que aqueles que recebem os dízimos obtenham mais sucesso e poder, agora podendo ensinar aqueles que estão trazendo o dízimo. Isso distrai as pessoas da verdadeira graça de Deus, reduzindo o poder da igreja. Quando coisas ruins acontecem na vida das pessoas, elas começam a culpar a Deus e sentem ressentimento contra Ele, sem entender por que as coisas estão acontecendo em suas vidas, sentindo que fizeram o suficiente por Deus para Ele os proteger, basicamente comprando sua bênção, ou a pessoa que sente que está salva apenas porque dá 10% consistentemente à igreja. O Espírito Santo está em todos nós que cremos em Jesus Cristo. Portanto, sentimos quando Ele nos dá o sentimento de dar e nos mostra o que estamos dando. O tempo é uma mercadoria ainda mais preciosa e valiosa do que o dinheiro, porque nunca podemos recuperá-lo. Quantas igrejas pregam mais sobre como dividir seu tempo vivendo na palavra do que dizimando suas notas de real? Quantas igrejas dizem o quanto estão fazendo em todo o mundo com seu dízimo, mas a comunidade em que você realmente vive não tem um impacto espiritual ou financeiro, por sinal? O dízimo é uma tradição passada e faz parte da religião, e não se correlaciona com a era da graça em que vivemos atualmente por causa do sacrifício do Filho de Deus. Portanto, afaste a tradição da obrigação do dízimo. Se formos guiados pelo Espírito, não estamos sob a lei. Então, se você é guiado pelo Espírito, como você sabe que Deus não quer que você dê 20 ou 50% de sua renda, porque você pode ter condições de fazer isso? Ou como você sabe se Ele só quer 5% de vocês? Ou se Ele deseja que seu dinheiro vá diretamente aos sem-teto e necessitados? Já vi muitos cristãos pagarem seus dízimos a uma organização da igreja e ignorarem um morador de rua necessitado. Isso não representa o Senhor. Imagine se fosse comum as igrejas dependerem de ofertas de seus membros para que os membros só dessem, se sentissem liderados e não obrigados por uma doutrina. O que você teria são as verdadeiras igrejas dando a verdadeira palavra viva prosperando e as igrejas falsas morrendo. Mas por causa desta doutrina, as igrejas falsas prosperam e crescem, porque sabem que os membros se sentem obrigados a mantê-las. Na maioria das vezes, elas são as maiores e melhores igrejas. Muitas dessas mega-igrejas. Entenda que o apóstolo Paulo ensinou que a igreja deveria compartilhar juntos e dar de acordo com 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua conforme propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama um doador alegre. Essa escritura literalmente diz: dê o que for proposto em seu coração e não por necessidade. Então, sabendo que é isso que a escritura diz, como alguém pode dizer que o dízimo é um requisito? Você deve dar sem necessidade. A Escritura diz claramente que o dízimo é uma doutrina. Se você apoia isso, é apenas por causa da tradição que lhe foi ensinado e contado, mas não porque a palavra nos diz. Pare para tomar um fôlego profundo e falar com Deus como Ele quer que você dê e qual é a sua missão. Pergunte a Ele e confie nele. É importante que as igrejas e os fiéis reflitam sobre o verdadeiro propósito do dízimo e busquem usá-lo de acordo com os princípios bíblicos, honrando a Deus e promovendo o bem-estar da comunidade cristã e da sociedade como um todo. Obrigado por assistir
e que Deus abençoe você.